canta na igreja, mas canta também no microfone do seu marido. As missas e cultos são momentos espirituais, onde as pessoas se reúnem para chegar mais próximas de Deus. Porém, às vezes aparecem situações que acabam tirando o foco dos irmãos. Veja agora alguns momentos flagrados em igrejas que saíram do controle. Olá, eu me chamo Ronan Santos e se você já foi a um culto, já deixa o seu like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Esse episódio dividiu opiniões nas redes sociais, gerando debates sobre os limites da contextualização musical nos tempos sagrados. Todo mundo sabe que a igreja evangélica é mestre na hora de pegar algum estilo musical e fazer um louvor em cima, né? Existem hinos gospels em forma de rock, de samba e até de trap, mas na hora que um irmão começou a cantar um funk no meio do culto, a coisa não agradou em nada o restante dos cristãos. Isso porque algumas meninas foram até o palco da igreja e simplesmente começaram a dançar ao ritmo do batidão, que por mais que tivesse a temática religiosa, ainda assim mantinha um ritmo original, considerado inapropriado para o local. O pastor responsável pelo culto afirmou não ter problema, mas desde que a dança estivesse sendo feita para a adoração de Cristo. Porém, muitos fiéis consideraram o jeito da dança e as vestimentas uma falta de respeito com a casa do Senhor. Mas o que você acha? Hoje em dia, existem muitas pastoras que falam de temas mais polêmicos de maneira aberta, mas não se engane, porque dependendo de como a pergunta for feita, as religiosas podem ficar nervosas com o assunto. Já deu butico? Meu amor, eu tô perguntando se você já deu rabo, se você já chupou pinho. Se marca, minha intimidade só pertence a mim, ô vagabundo. Vá se preocupar com o seu rabo, que deixa da minha boneca e quem cuida é meu marido. Maluco, a mulher tava de boa numa live, respondendo perguntas dos seguidores, mas bastou uma questão meio atravessada para deixar a pastora pé da vida, respondendo a varoa de um jeito que ninguém imaginaria. Pelo visto, a mulher de Deus quis deixar bem claro o que se deve, ou não, perguntar para uma mulher de Deus, pois apesar do cargo religioso, ela não tem problemas em devolver a gentileza na mesma moeda. Algumas músicas da igreja são verdadeiros desafios líricos, mas não é porque um pastor não consegue atingir a nota que ele vai deixar de cantar, né? Inclusive de um jeito bastante peculiar. Só porque ele está comigo. Mano, tem hora que parece que ele não vai aguentar, só que mesmo com os berros, o cantor entrega tudo o que pode e o que não pode para continuar na cantoria. O que ele não entrega de alcance vocal compensa em esforço e performance. Já tenho fé pra descansar. Tá aí o problema de achar que só porque é pastor, o tom precisa ficar lá em cima o tempo todo. O pulmão do coitado sofreu nesse dia, mas pelo menos o hino foi entregue com, no mínimo, muita vontade. Eu posso gravar. Alguns pastores são bastante performáticos na hora da pregação, mas quando a coisa não é bem combinada, pode ficar um pouco confusa para os envolvidos. Você pegar e colocar Deus, sabe, atrás de você. O que é isso, pastor? O coitado estava mais perdido que cego em tiroteio, sem saber muito bem o que fazer, e acabou protagonizando um momento lá ele, diante de toda a igreja. Colocar Deus, sabe, atrás de você. O que é isso, pastor? O negócio tá feio, pastor. Preste atenção, pastor. Você viu? Solta minha mão. O rebanho até chegou a dar risada do pastor, que obviamente ficou sem jeito com a posição estranha que ele mesmo fez, e o pregador pareceu até meio nervoso, mas é isso que acontece quando a pregação é feita no improviso. Essa cena virou motivo de piada entre os jovens fiéis,
mostrando como a espontaneidade pode criar situações hilárias no altar. Uma pastora acabou viralizando por conta de uma fala polêmica, onde uma varoa pediu ajuda sobre a sua vida amorosa com o esposo e recebeu isso como resposta. Canta na igreja, mas canta também no microfone do seu marido. O Senhor Jesus fica feliz de ver você satisfazendo o seu marido. Todo mundo se surpreendeu com o conselho mais 18, justamente por estar vindo de uma pastora, né? Que no caso estava respondendo a uma irmã que cantava na igreja, e por isso ela achou de bom tom usar o trocadilho do microfone. Mas muita gente não gostou nada do jeito em que a conselheira religiosa tratou o assunto, inclusive colocando em xeque sua capacidade de mediar situações dentro da igreja. Será que ela passou dos limites? Ou foi o jeito mais educado de dar o conselho que ela estava querendo dar, sem falar o que precisava falar? Esse tipo de linguagem mais descontraída levanta a questão de como líderes religiosos devem abordar temas delicados sem perder o respeito. Mas canta também no microfone do seu marido. Um vídeo que correu às redes sociais mostra esse jovem aparentemente embriagado, que entrou numa igreja no meio do culto, incomodando alguns fiéis por conta do seu comportamento. Porém, depois de um tempo, ele pede permissão para ir até a frente da igreja para cantar um louvor e acaba surpreendendo a todos os presentes. Jesus vai mudar sua realidade. O momento tocante mexeu com muita gente, que ficou surpresa com a voz e o talento do rapaz, afirmando se tratar de um verdadeiro milagre, enquanto outros acham que se tratava de uma armação. Fato é que o cara em questão se chama Paulo Sérgio, um cantor gospel que talvez tenha encenado esse teatro para surpreender o rebanho presente. No final, o importante é passar a mensagem, né? Bom, seja verdade ou encenação, o momento emocionou muitos fiéis e acabou viralizando na internet. Existem diversos relatos de milagres reais que aconteceram em igrejas, assim como muitas falcatruas. Qual será o caso desse homem aqui, que supostamente teve sua cegueira curada durante um culto? Quanto tempo você não enxerga? Eu tô com 4 anos que eu não vejo, rapaz. 4 anos. Você começou a me ver já agora? Olha pra mim aqui. O problema é que a emoção foi tão grande que o homem não pensou bem na escolha das palavras e acabou entregando o segredo do show para todo mundo logo em seguida. É, mas você vai viver uma vida normal, filho. Você tá feliz, não tá? Feliz, eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Feliz, eu assisto o senhor 24 horas. Você ouve, né? Mas pera, calma aí. Como que assiste 24 horas se era cego até 2 minutos atrás? O próprio pastor se toca e tira o microfone da boca do cara na mesma hora e já corre para corrigir. Afinal, não dá para o espetáculo terminar assim, né? Será que ele perdeu o cachê? A cena virou meme e também rendeu críticas sobre falsos testemunhos em cultos evangélicos para chamar a atenção da mídia. É inegável que o pessoal da igreja geralmente manda muito bem nos instrumentos musicais, só que na hora do solo, esse guitarrista trocou o gospel pelo metal. Aleluia, que nessa noite você possa se alegrar na presença do Senhor. O maluco não quis nem saber e encaixou o solo de November Rain no meio do hino, mano. Mas o tecladista percebeu na hora e começou a rir da atitude ousada. O choro dura. Só que o improviso passou batido pela cantora, que não notou a referência e seguiu como se nada tivesse acontecido, quase como se fosse um easter egg musical. Afinal de contas, quem percebeu é porque tá ouvindo o rock em casa escondido, hein? O Slash deve ter ficado orgulhoso. Esse pastor aqui queria mandar uma mensagem de carinho para os seus seguidores, já que estava perto da virada do ano. Porém, um simples plural, na hora errada, fez com que o recado fosse por água abaixo. Novo ano, ano do
rompimento. Anos que você vai romper para crescer e também... Anos que você vai romper. Calma lá, pastor. Que é isso? Esse é o problema de colocar o filho adolescente no fundo da mensagem. Se não fosse alguém de mente suja, o errinho tinha passado batido, mas o garoto não conseguiu conter a quinta série interior. Pior que nem teve como argumentar, né, pastor? Melhor gravar de novo e escolher melhor um título para esse ano, porque do rompimento não deu muito certo. Anos que você vai romper para crescer e também... Anos que você vai romper. E essa repórter que estava conversando com os fiéis quando encontrou uma varoa que gostou tanto do culto que até chegou a se empolgar na hora do relato. Eu adorei pela unção, pelo Espírito Santo que estava aqui habitado neste lugar, pela força, pelo fortalecimento de cada um que recebeu. Só que não para por aí. A repórter chega a tirar o microfone dela, porém o mais surpreendente vem logo a seguir. Eita, agora aqui ela não para mais não, minha gente, só no poder de Deus. Aleluia. Mano, a irmã entra no modo labachures e chega a cair no chão de tanto que estava tomado pelo louvor do lugar, enquanto a repórter não se aguenta e ri do que vê diante dos seus olhos. Mas é isso, não tem hora para o Espírito Santo se manifestar, né? Esse tipo de cena costuma dividir opiniões entre quem vê exagero e quem enxerga ali uma manifestação legítima do Espírito Santo. Mas o que você acha? Não, minha gente, só no poder de Deus. Aleluia. Em 1995, o bispo da Igreja Universal do Reino de Deus, Sérgio von Helder, ficou famoso no país inteiro depois de chutar uma imagem da Nossa Senhora Aparecida durante um programa de TV. Olha só, aqui ó, isso aqui não funciona aqui ó, isso aqui não é santo coisa nenhuma. Aqui, Deus, o Criador do Universo, ele pode ser comparado a um boneco desse tão feio, tão horrível, tão desgraçado. Na época, a atitude do pastor gerou uma comoção nacional, com muita gente indignada pelo desrespeito que ele havia causado num país que era até então majoritariamente católico, colocando até mesmo outros evangélicos contra ele. Nós evangélicos achamos que o culto às imagens é antibíblico, mas isso não dá o direito a ninguém de vir a público para execrar símbolos considerados sagrados e tratá-los de maneira tão desrespeitosa. O tal pastor estava protestando contra uma lei que transformava o 12 de outubro em um feriado nacional em nome da Nossa Senhora de Aparecida, que acabou acontecendo, e por mais que não tenha sido dentro de uma igreja, foi durante um culto televisionado. Então tá valendo, né? Sérgio von Helder foi condenado por discriminação e sua pena foi reduzida a uma multa. O ato causou grande revolta e é lembrado até hoje como um dos momentos mais polêmicos da televisão religiosa brasileira. O senso de humor nunca foi proibido dentro da igreja, né? Mas o problema é quando uma coisa engraçada é dita de maneira séria. Dia Mundial dos Pobres. Então eu vou pedir que os pobres que estão aqui agora se levantem. Vocês pobres, se levantem aí. Desse lado também. No Dia dos Pobres, um padre tentou homenagear quem era carente. Só que ele fez isso da pior maneira possível, mano. Pedindo para que os pobres se levantassem, criando um clima mais constrangedor do que um momento ali de celebração. Desse lado também. Irmã, peça para eles se levantarem aí, os meus pobres. Vamos saudá-los com a salva de palmas. Na internet, a cena foi vista como engraçada, com muitas pessoas afirmando que vão para a igreja para se sentirem acolhidas, mas que assim só vão se sentir humilhadas, com o reverendo lembrando elas que não nasceram herdeiras. Os nossos pobres serão abençoados, porque o Senhor vai derramar o seu amor. E do jeito que as coisas estão, difícil mesmo é ver alguém não se levantando numa hora dessas, né? Esse episódio serviu como alerta para a importância de escolher bem as palavras durante sermões e homenagens.
O padre Fabrício Rodrigues estava fazendo uma missa transmitida ao vivo nas redes sociais quando a corda do violão do músico que o acompanhava arrebentou e ele não conseguiu conter a gargalhada. O pão da vida és tu, Jesus, o pão do céu. Enquanto o cantor deu tudo de si para continuar o show, o padre não deu conta de manter a seriedade e achou graça diante da câmera, tendo uma verdadeira crise do riso no meio do momento sagrado. Nosso Redentor. Na época da pandemia da Covid, esse foi um dos vídeos mais vistos e um alívio cômico para muita gente que buscava por conforto em tempos difíceis. Afinal de contas, a maioria das pessoas concordam que o riso é divino. A autenticidade do momento fez com que muita gente se sentisse mais próxima da fé, vendo o padre como alguém real e humano. Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X que estão sensacionais. Veja um depois do outro que você dá uma força. Então é isso, até a próxima!